Boa tarde a todos. Hoje damos início à terceira aula do minicurso sobre regionalismo. O minicurso ele está sendo ofertado pelo Observatório de Regionalismo, como já contamos nas aulas anteriores. O Observatório de Regionalismo tem várias ações, vários estudos, várias publicações. Importante que vocês acessem o site, conheçam mais sobre os trabalhos do Observatório de Regionalismo. E hoje nós temos aqui na nossa aula o professor Gustavo Miller, falando diretamente da Bélgica. Ele tem um duplo doutorado em Política e Estudos Internacionais pela Universidade de Warwick e também pela Universidade de Bruxelas. Desde 2016, ele tem lecionado vários cursos na Universidade de Leuven, na Bélgica, além de outras faculdades, lecionado em outras faculdades. Atualmente, ele também é pesquisador sênior do Centro de Estudos de Governança Global de Leuven. O trabalho dele, as pesquisas, se concentram nos estudos das relações entre a União Europeia e a América Latina, regionalismo comparado, interregionalismo, política externa brasileira, governança global e legitimação da cooperação regional. Desde outubro de 2019, ou seja, há um ano, ele gerencia a rede Erasmus Jean Monnet, onde ele também tem atuado nos estudos sobre União Europeia e regionalismo. Gustavo, mais uma vez, quero muito agradecer a sua presença aqui hoje para falar sobre a União Europeia. Certamente sua presença, sua participação será de excelente, de ótima, de grande contribuição para o nosso curso. Muito obrigada. Obrigado, Regiane. Boa noite, boa tarde a todos e a todas aí no Brasil. É um prazer falar com vocês e agradeço o convite da Regiane, da professora Karina também e de todo o pessoal do Observatório de Regionalismo. Inclusive, hoje de tarde, me atualizando um pouco nas questões sobre a Europa geopolítica, né, e a nova Comissão Geopolítica da Europa, me deparei com mais um artigo do Observatório, muito bem escrito, por sinal, e aprendi, inclusive, vou usar um pouco daquele conteúdo no debate, estudar e apresentar e falar sobre a União Europeia, que foi o que me foi pedido. É um pouco como falar do Brasil, assim, é um tema vago, né? Mas eu vou tentar dar um norte para a apresentação, para que a gente possa, depois da apresentação, trabalhar um pouco mais nas questões atuais, seja elas, claro, a pandemia, a questão da mudança climática, a questão da crise econômica e, bom, não faltam crises, né? A minha ideia é apresentar, falar um pouco da União Europeia, as origens históricas de muito do que a gente tem hoje aqui no continente europeu, trabalhando com essa ideia de que a União Europeia é, claro, um produto de um processo histórico, né, de 7, 8 décadas quase, mas também não é a única alternativa de integração que a gente tem na Europa, né? É uma alternativa muito complexa, é uma alternativa que tende a ficar ao longo dos anos mais e mais robusta, e com uma burocracia que tende a crescer, até pouco tempo atrás, com um clube de membros que também tendia a crescer, quem sabe já não mais, é algo que a gente pode discutir também. Então, minha ideia é falar um pouco, apresentar a União Europeia, até porque a Regiane me falou, e eu fico muito feliz com isso, que a nossa audiência ela é ampla e diversa, o que é ao mesmo tempo um desafio, mas também um prazer, porque é sempre bom falar e apresentar a União Europeia para aqueles que estão, quem sabe, ouvindo, conhecendo pela primeira vez, e tentar quebrar um pouco dessa caixa de Pandora, porque muitas vezes a gente se refere, dentro dos estudos de regionalismo comparado, a gente se refere à União Europeia como aquela organização sui generis, única, com a qual a gente não pode ter um diálogo, não pode comparar, porque ela é tão única que não cabe comparação. Eu não estou de acordo com essa ideia, eu acho que cabe muitas comparações, não só com outras organizações regionais, mas inclusive com outras entidades políticas, como são os Estados Federados. E os Estados Federados como o Brasil, como os Estados Unidos, e como a própria Alemanha, por exemplo, dentro da União Europeia mesmo, e a Bélgica. Então, a ideia é um pouco, nessa apresentação, trabalhar com
com a União Europeia como um nível de autoridade, um nível de política pública, um nível de processo decisório, às vezes acima dos Estados-nação e às vezes do lado deles. E, claro, são exatamente onde a União Europeia se enquadra nesse quadro de várias entidades políticas que gera as tensões, né? E onde a gente localiza a política pública em diversas áreas que tem gerado tensões nas últimas décadas. Né? Quem controla aquele processo decisório, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, quem tem autoridade, quem que decide, quem que implementa e quem pode julgar em diversos domínios, seja da política, da segurança, da área social, da área comercial, obviamente, e por aí vai. Então, eu vou começar agora tentar mostrar a minha tela para vocês. Aí, vamos ver se vai funcionar. Eu estou mais acostumado normalmente com o Zoom, mas acho que aqui vai funcionar também. Então, vai lá. Vocês agora devem estar vendo meu PowerPoint. Estamos vendo. Estamos vendo. Obrigado. Ótimo, obrigado. Então, a União Europeia é como um bloco regional e, sem dúvida, um pouco mais que isso, né? Na verdade, o que eu vou argumentar hoje é que é muito mais que um bloco regional e entre todas as organizações regionais é, sem dúvida, aquela que a gente sente a maior presença, inclusive no cotidiano da vida das pessoas, inclusive na crítica política cotidiana, bom, em diversos aspectos. Vocês com certeza se lembram que já há mais de ano foi assinado o acordo, ou não foi assinado, foi acordado, em princípio, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ali a gente tem um tweet do Ministério da Agricultura, obviamente comemorando, como não poderia deixar de ser, o acordo fechado. A foto do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, juntamente com, na época, a alta representante da União Europeia para a Política Externa, a Federica Mogherini. E, claro, esse acordo foi celebrado por diversos setores em ambos os lados, mas também tem sido criticado por outros que são contra o acordo por diversas maneiras, por diversas razões. Ao mesmo tempo, esse acordo, do lado brasileiro, principalmente, eu tenho observado, gerou um interesse maior na União Europeia, em quem comanda a União Europeia, digamos assim, quem tem o poder de decisão do lado europeu, como que esse acordo vai ser finalizado, vai ser ratificado e se ele pode ou não, por exemplo, ser implementado antes da ratificação. São questões que começaram a surgir com maior intensidade do lado brasileiro e, claro, até porque o interesse nesse acordo é legítimo e acho que cabe elaborar mais nesse aspecto. Inclusive, no debate, eu estou aberto a perguntas no que tange acordos comerciais da União Europeia como um todo, mas também essa aproximação mais recente com o Mercosul, se é que ela ainda existe. Então, tomando isso como uma abertura, eu acho que a gente tentar ir um pouco mais além e para entender de onde que veio essa União Europeia, o que ela é no final das contas, e quem que controla, quais são as instituições que são importantes e por aí vai. A União Europeia, é claro, ela é só um pedaço desse gráfico que está ali na tela. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê ali é que a União Europeia tem os seus membros 27, né, e ali com as diversas bandeirinhas, um membro já saiu, provisoriamente ainda está dentro do bloco em termos de mercado comum, que é o Reino Unido, mas vai sair, inclusive, do acordo provisório no dia 31 de dezembro. Então, vão restar ali 27 estados, mas nem sempre foi assim, obviamente. Começou com um número de membros muito menor e gradualmente foi se alargando, como se diz no jargão, e hoje tem 27 membros, chegou a um recorde de 28 membros. Ao mesmo tempo, como eu disse antes, não é a única alternativa de cooperação no continente europeu. Há outras, né, que a gente pode trazer depois na hora das perguntas também, como o Conselho da Europa, como a área Schengen, que faz parte da União Europeia, mas também traz consigo outros estados, como o caso da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein. E também há, inclusive, uma cooperação econômica mais abrangente com estados como a Turquia e como
e os microestados, Mônaco, San Marino e Andorra, mas no caso da Turquia, especialmente, trata-se de uma união aduaneira do ponto de vista industrial. E, abarcando tudo isso, né, mas não todos os membros ao mesmo tempo, a gente tem a OTAN, que está ali desde o final da década de 40, garantindo não só a defesa e segurança do continente, mas trazendo os Estados Unidos para o coração da Europa, enquanto proteção na área de defesa e segurança, mas também com uma alta influência política. Então, o objetivo agora é entender um pouco como é que funciona essa União Europeia, trazer um pouco das raízes históricas das atuais crises que estão aí. Como eu disse antes, não faltam crises, então acho que não vai faltar debate depois, e debater um pouco essas dinâmicas de contestação do regionalismo europeu à luz dessas presentes crises. Claro, a União Europeia é uma entidade, digamos, consolidada, mas ao mesmo tempo ela não está livre de críticas, né? Eu sempre costumo dizer que a gente critica governos de diversos países, a gente critica políticos, mas raramente a gente critica a existência dos estados. Quando se trata de organizações regionais, não é assim, né? A gente critica os políticos das organizações, critica o que eles estão fazendo, modus operantes, mas também critica, muitas vezes, e contesta a própria existência dessas organizações. Então, digamos, a contestação para com a União Europeia, ela está num nível mais profundo do que acontece com outras unidades políticas. Então, a União Europeia, o que ela é, o que ela faz, como surgiu, qual é o seu impacto e quais os desafios. É um pouco o Globo Repórter da União Europeia. E, claro, só para esclarecer a curiosidade, ali foi realmente uma foto que eu mesmo tirei de uma exposição de arte moderna, e, obviamente, as bananas no fundo azul representam a bandeira da União Europeia com 12 estrelas. Ela tem 12 estrelas desde a década de 80, quando foi oficialmente declarada como sendo a bandeira oficial da União Europeia. Na época havia 12 membros, então fazia sentido ter 12 estrelas, que já era meio que emprestada da bandeira do Conselho da Europa, e ficaram as 12 estrelas, não teve adição de estrelas, apesar de hoje a gente ter mais membros nessa associação. O que é a União Europeia, então? Um Estado federal, ou rumo a um Estado federal, talvez, mas com certeza não agora. Um bloco econômico supranacional. Muitos vão dizer que se a União Europeia é alguma coisa, ela é, acima de tudo, um bloco econômico supranacional, no qual as entidades supranacionais têm controle sobre a maneira como o mercado interno é organizado e a maneira como aquele mercado interno relaciona com outros atores econômicos globalmente. Outros vão dizer, talvez um pouco mais otimistas, que a União Europeia é uma família de democracias liberais e sem dúvida, quem vai ler os tratados e quem vai ler as condições para digamos, entrar nesse grupo que é a União Europeia, ser uma democracia liberal, respeitar diversos valores como uma democracia, como direitos de minorias, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, todos esses estão lá como pré-requisitos, e um país não vai entrar na União Europeia senão, ao menos no papel, e sólido, de uma maneira sólida na prática, respeitar esses valores. Mas uma das crises atuais que a gente tem na Europa é exatamente o que a gente faz uma vez que um país já está membro desse clube, já está membro da União Europeia, mas começa a voltar atrás em muitos desses princípios, né? Vale dizer que não é apenas democracias, né? Os membros têm que ser democracias liberais, até porque são democracias liberais que trazem consigo as noções de Estado de Direito e também algo que é muito, muito importante aqui do lado europeu, que é as proteções de minorias, que historicamente sempre foram sujeitas a diversas opressões no continente europeu. Continuando um pouco, a União Europeia também é uma organização internacional derivada de um tratado, né? Acho que isso os meus colegas do direito vão sem dúvida dizer isso, né? Que acima de tudo ela deriva as suas prerrogativas, a sua autoridade de tratados que foram assinados, né? 2 tratados no caso e diversas modificações nas últimas 7 décadas. Então, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, como ela faz, etc., estão nos tratados. Então, legalmente é isso que ela é, né? Uma organização internacional, no caso regional, né? Com uma geografia regional, mas tudo está ali no tratado, ou de uma maneira mais criativa, a gente pode expandir um pouco, mas não se vai muito além do tratado. E, por fim, quem é mais da área da ciência política vai dizer que a União Europeia é, no fim das contas, a soma dos seus Estados-membros, 27, mais uma burocracia regional, a maioria dela aqui sendo minha vizinha em Bruxelas, né, mas também espalhada um pouco no Luxemburgo, em Estrasburgo, na França, e em diversas outras agências pela Europa que
estão em várias cidades lá, gerando emprego, movimentando a economia, mas são mais de 40 mil pessoas, né, trabalhando para a União Europeia, sendo funcionários da União Europeia, e dá para dizer que vários estados pelo mundo, vários estados no Brasil, vários países, não tem um número tão elevado de funcionários. É isso então essa burocracia está ali, que tende a crescer e continua crescendo, e essa burocracia está ali, em princípio, não para defender os interesses, obviamente, dos países dos quais os funcionários são nacionais, mas estão ali para defender os interesses e trabalhar para o avanço da própria organização. Então, a União Europeia hoje, ela tem 27 estados, né? Ali é um mapa bem atualizado, porque já não tem mais o Reino Unido. E começou, obviamente, no que era a Europa Ocidental, na época da Guerra Fria, com exceção de Portugal e Espanha, então começou ali com a Alemanha, com a França, com a Itália, com o que se chama normalmente de Benelux, né? Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos, a Holanda. A partir dali, ela se expandiu, né, gradualmente na década de 70 para abarcar países como o Reino Unido, que não participou dos processos iniciais de integração, por razões econômicas, principalmente vai ingressar em 1973, juntamente então com a Irlanda e com a Dinamarca, uma expansão para o norte. Nos anos 80 a gente vai ter uma expansão para o sul, então são países como Portugal, Espanha e Grécia, primeiro a Grécia, depois Portugal e Espanha juntos em 86. E vai ser o momento, inclusive, que a gente vai começar a falar mais, do ponto de vista da integração, de países que oferecem menos financeiramente a integração, mas recebem mais, né? São países que são beneficiários de uma maneira líquida de todo aquele processo financeiro de alocação de recursos. E, por fim, com o final da Guerra Fria, a gente vai ter primeiro um avanço, um alargamento da União Europeia, já de uma maneira, com o nome de fato União Europeia, porque até o final da Guerra Fria era a Comunidade Econômica Europeia. A partir do final da Guerra Fria, então, países que durante a guerra eram considerados neutros, como, por exemplo, a Áustria, mas também a Finlândia e a Suécia, de alguma maneira, vão poder tomar um lado, né? Ou vão poder, já não precisam escolher o lado e já podem entrar. Foi uma expansão mais ou menos fácil, no sentido de que esses três países, Suécia, Finlândia e Áustria, já estavam num nível de desenvolvimento equiparável, se não superior a outros países da União Europeia na época. E, por fim, a gente já começa na década de 90, um processo que vai culminar na metade dos anos 2000 na ascensão, no ingresso de 10 países ao mesmo tempo, são os países da Europa do Leste, mas também Malta e Chipre no Mediterrâneo, que vai ser que, claro, vai alternar significativamente a dinâmica decisória, a dinâmica de poder, a dinâmica econômica e, inclusive, a dinâmica securitária de todo o bloco. Por fim, a gente vai ter, então, a expansão para a Romênia e para a Bulgária, que são um pouco meio que retardatários daquele mesmo processo da expansão massiva de 10 membros. A Europa, então, chega a 27 membros. Depois a gente tem a expansão para a Croácia. E, por fim, o Brexit traz o total de membros para 27 de novo. Essa União Europeia de hoje, ela tem em volta de 4 milhões de quilômetros quadrados, eu não preciso dizer, né? Isso é mais ou menos metade do Brasil, apesar de que no mapa parece ser maior. Mas a densidade é surpreendente, né? Uma densidade elevada, o que, inclusive, dá para a gente discutir depois, favoriza também a criação de infraestruturas de integração. É muito mais fácil, claro, você construir ferrovias, né, nos Países Baixos do que é para construir ferrovias ligando o Chile ao Brasil, né? E por fim, é uma União Europeia de 24 línguas oficiais. São 27 estados, 24 línguas oficiais. Normalmente, para os meus estudantes, eu pediria de onde que vem essa diferença, mas eu já vou dar a resposta aqui. Chipre e Grécia falam a mesma língua, né? Falam grego. O Luxemburgo não botou a sua língua como língua oficial, né? Eles falam luxemburguês, mas também falam francês, um pouco de alemão. Então, para eles, realmente não interessou. A Bélgica também fala francês e holandês, então não tem aquela língua oficial. Então, dali você já tira 3, você tira também a Alemanha e a Áustria, que falam alemão, ali já tira 4 línguas, e por enquanto o inglês ainda se manteve, né? A Irlanda avança como língua oficial o irlandês,
Mas o inglês ficou, por enquanto, está sendo utilizado como língua de trabalho, inclusive. Eventos mais ou menos recentes que eu acho que ilustram um pouco o que a União Europeia faz e o que ela pode fazer. Alguns anos atrás, em 2017, graças a uma que chama ou tecnicamente de uma regulação, foram abolidas as tarifas de celular para as tarifas extras, né, de quem está fazendo viagens para outro país na União Europeia. Então, por exemplo, eu tenho um celular da Bélgica, eu posso viajar para a França e utilizar o 3G, 4G ou quem sabe logo 5G, sem pagar a tarifa extra, como se eu estivesse na Bélgica. Isso até 2017 não era o caso. As fronteiras estavam abertas, havia uma livre circulação de mercadorias e serviços, mas aquele serviço especificamente, que era internet de celular, ainda estava sendo objeto de tarifas adicionais quando a pessoa circulava dentro do mercado comum. E isso acabou com a regulação. Então, esse é um exemplo de como o que se chama de a construção do mercado comum é um processo contínuo, né? Porque há novas tecnologias, se inventam novos produtos e a harmonização ou a eliminação de tarifas, a harmonização de padrões e a eliminação de tarifas é um processo contínuo dentro desse mercado comum. Recentemente, também, a Comissão Europeia multou o Google com 2,5 bilhões de euros devido ao que ela considerou ser abuso de poder econômico do Google com relação à sua plataforma de busca. Isso é uma coisa que a Comissão Europeia pode fazer, porque a Comissão Europeia está encarregada de manter a competitividade, ou manter a competição de uma maneira justa, de uma maneira equitável, dentro do mercado comum. Então, quando há um ator que abusa do poder econômico, a Comissão Europeia tem esse poder de multar. Inclusive, a multa vai para o orçamento da União Europeia depois. A Comissão também abriu investigação e processo contra o que se chama de violação do Estado de Direito na Polônia e na Hungria, mas também observa bastante atentamente outros países, como, por exemplo, a República Tcheca, mas também a Croácia, a Eslováquia, etc., são países que apontam para uma direção de não respeito do Estado de Direito, quando se trata, por exemplo, de liberdade de imprensa, mas também de independência do poder judiciário. De novo, essa é uma coisa que a Comissão Europeia pode fazer, que é começar a investigação, que é sugerir que os outros membros aprovem medidas adicionais, mas ali, claro, há um limite do que a Comissão Europeia sozinha pode fazer, também é necessária a aprovação de outros membros para que essa investigação, inclusive ações contra aquela crise, sejam efetivadas. Outra coisa que a União Europeia pode fazer, e que faz com até alguma regularidade, é decidir em implementar sanções econômicas, mas também sanções em termos de que pode ser exportado para diversos países por diversas razões, né? Sanções contra a Rússia são um exemplo claro, devido ao que a crise na Ucrânia, que já se arrasta aí por quase meia década. Recentemente, ela não conseguiu botar ou entrar em acordo quanto às sanções à Bielorrússia, ao governo da Bielorrússia em particular. Por quê? Porque sanções requerem unanimidade, né? O fim das tarifas do celular no mercado comum, aquilo pode ser feito com uma maioria qualificada. Sanções requerem unanimidade. Então, ali, só comparando essas duas políticas, essas duas iniciativas, a gente já tem uma das primeiras tensões importantes, que é a tensão entre decisões que são tomadas por unanimidade e decisões que são tomadas por voto majoritário, que tendem a ser mais, nesse caso, supranacionais. E, por fim, a União Europeia e a Comissão Europeia em particular, mas tendo um mandato do Conselho Europeu, negocia e firma, então, acordos de livre comércio, como fez recentemente com o Japão, como acordou em princípio com o Mercosul e como tem feito com diversos países, como do Canadá, Singapura, passando pela Coreia do Sul, etc. Esses acordos de livre comércio a negociação desses acordos de livre comércio é uma prerrogativa exclusiva da Comissão Europeia, porque o que se chama de política comercial comum é uma competência exclusiva da União Europeia.
Então, esses são exemplos mais ou menos recentes do que a União Europeia pode fazer, ou em quais áreas a União Europeia pode exercer alguma influência ou algum ponto de, digamos, pode capitanear um processo de coordenação entre os Estados-membros e as suas próprias políticas públicas. O que a União Europeia faz, necessariamente tem que passar pelo teste de 3 princípios, né? São princípios de atribuição, ou chamam de, em inglês, conferral, proporcionalidade e subsidiariedade. A atribuição é que a União Europeia só faz aquilo que está atribuído nos tratados, né? Não vai além daquilo. Proporcionalidade, ela só faz aquilo que é necessário fazer para atingir os objetivos do tratado. E subsidiariedade é que, normalmente, o ideal é a política pública estar localizada naquele nível, seja ele local, nacional ou europeu, no nível onde ela é mais efetiva. Então, se a política é mais efetiva no âmbito local, como é normalmente considerada a política de turismo, não tem sentido a União Europeia ter uma competência exclusiva no turismo, né? Tanto é que ela tem apenas uma competência de suporte. Faz sentido, todavia, que a União Europeia tem uma competência exclusiva quando se trata de política comercial, né, ou política aduaneira, que é um bloco econômico. Então, essa política pública está localizada no nível europeu. Muitas vezes, quando os membros do Parlamento Europeu recebem a proposta de uma nova legislação, eles vão conferir se aquela legislação atende a esses 3 princípios, né? Se ela está no tratado, como competência da União Europeia, algo que a União Europeia pode fazer, se ela é proporcional, se ela não vai além do que precisaria ir, e se ela atende ao princípio de subsidiariedade, se ela não seria melhor atendida em outro nível. Que é uma crítica muito, muito frequente daqueles que não querem avançar uma certa política, que ela não atende ao princípio de subsidiariedade. Além disso, então, o que a Europa faz entra basicamente em 4 categorias, né? São as categorias de competência da União Europeia. Muitas das quais a gente está acostumado a tratar são competências exclusivas, né? Negociar acordos comerciais dentro da política comercial comum, regras de competição dentro do mercado, garantir que não haja monopólio, garantir que não haja cartel, garantir que empresas pequenas e médias possam competir de uma maneira equitável com outras empresas. E, claro, gerenciar e manter a União Aduaneira. Então, todas essas são competências exclusivas, e para os países que estão na zona euro, a União Europeia também tem, através da política monetária do Banco Central Europeu, competência exclusiva na política monetária. Então, eu não vou me alargar muito nisso, mas acho que é importante a gente ter isso em mente para não, por exemplo, pedir para o vereador consertar a BR, né? Acho que tem coisas que a União Europeia pode fazer, e tem coisas que a União Europeia pode ajudar coordenando, e ela tem sido muito criativa em alargar esse espectro, mas tem coisas que ainda são nacionais, e que muitos vão dizer que deveriam continuar nacionais, como são as distribuições de competência no Estado federal, como o Brasil, como os Estados Unidos, etc. De onde vem o dinheiro? Né? Vamos falar agora um pouco de dinheiro da União Europeia e onde que ele é gasto depois. A União Europeia tem, como a gente viu no slide anterior, competência exclusiva para gerenciar a União Aduaneira. Tendo essa competência, ela recebe 75% do imposto de importação de tudo aquilo que entra na União Aduaneira, né? Seja esses produtos agrícolas, seja produtos industriais, seja também quando se trata de, por exemplo, dados, né? Algo que está sendo legislado atualmente, dados digitais. 75%. Soa bastante, mas na verdade não é. Por quê? Porque em muitos casos já há acordo de livre comércio, em outros casos a União Europeia simplesmente abre o mercado para países subdesenvolvidos, como dentro das regras da OMC, dentro dos sistemas de acordos gerais de preferência para países em vias de desenvolvimento. Então não há muito que sobra ali. Mas essa era a fonte originária de dinheiro da União Europeia, do que era antigamente a Comunidade Europeia, inclusive. Naquela fonte original foi adicionada depois uma parcela do imposto indireto sobre valor agregado,
que é o imposto que cada um paga aqui na União Europeia quando vai comprar qualquer coisa no mercado, quando vai comprar uma coisa sabe, na livraria, quando vai na loja de jardinagem, sei lá a pessoa paga uma porcentagem de valor agregado, paga mais por álcool, paga menos por comida, etc, etc. E cada país tem o seu, mas uma porcentagem daquilo, 0,5% para a maioria dos casos, vai para os cofres da União Europeia também. Esse dinheiro, esse era mais ou menos o que tinha até os anos 80, quando se mostrou largamente insuficiente para atender as novas demandas, principalmente quando se trata de política agrícola e fundos de coesão regional. Então, é naquele período que se adiciona o que é o grosso da contribuição de cada país para o orçamento da União Europeia, que são as contribuições baseadas na renda nacional bruta. 1,25% da renda nacional bruta do país é mandada, então, para a União Europeia, para os cofres da União Europeia anualmente. Isso varia de país para país, tem países que é um pouco reembolsado também, mas isso, obviamente, representa muito dinheiro. Quando a Alemanha contribui mais, a Espanha um pouco menos, a Malta vai contribuir muito menos, porque isso é baseado na renda nacional de cada país. Finalmente, há ainda outras fontes de recursos, como as multas, né? Uma multa contra o Google, por exemplo, entra também no orçamento, imposto sobre o salário daqueles 40 mil pessoas que trabalham para a União Europeia, etc., pensões e tudo mais. Esse é o que a gente chama de recursos próprios da União Europeia. Eles são recursos próprios, não porque são taxados diretamente à população, claro, eles passam pelos estados primeiro e depois eles vão para a União Europeia, mas são recursos próprios porque eles são automáticos, né? Na União Europeia não precisa ir barganhar no começo de cada ano, como faz, por exemplo, as Nações Unidas, para ver quem contribui um pouco mais, para ver se aquilo ali tá acordado, é lei, ela recebe, né? Então são recursos próprios. Não há imposto direto sobre a renda, sabe? A União Europeia não toca naquele imposto direto sobre a renda que ainda no final do ano, quando a gente declara um imposto direto. Aquele ainda é prerrogativa nacional, não vai, ao menos diretamente, para os cofres europeus. Vale salientar também que por décadas, desde a década de 80, o Reino Unido teve um reembolso da diferença daquilo que ele mandava para o orçamento europeu receber de volta. Aquela diferença que, obviamente, era grande, porque o Reino Unido, enquanto país rico, contribuía mais, né? Mas era reembolsado 2/3 daquela diferença, e isso até ano passado, né? Data do período da Margaret Thatcher nos anos 80. E esse orçamento, o que a União Europeia vai fazer com esse dinheiro é então, proposto pela Comissão Europeia e passa pela aprovação de ambos órgãos que vão, então, analisar o orçamento, que é o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu. A gente pode falar mais disso quando a gente trata das instituições. Recentemente, há novas propostas para se acrescentar a esses recursos próprios, né? Provavelmente a que a gente vai ter posto em prática nos próximos anos é a tarifa sobre plástico, né? Acho que isso é mais ou menos um consenso. Ninguém mais gosta de plástico, aqueles que ainda vendem o comercialização de plástico vão ter que pagar uma tarifa que vai, ou em teoria, ir diretamente para os cofres europeus. Tarifa sobre transação financeira, tarifas verdes, como emissões de carbono, tarifas também, não botei no slide, mas há também discussões sobre tarifas que serão impostas a empresas externas à União Europeia que são ditas, que são qualificadas como beneficiando muito do mercado, beneficiando de uma maneira indevida, talvez, do mercado comum. Então, aquelas empresas também vão ter que pagar uma tarifa essa. Isso tudo ainda é debate, talvez não vai acontecer dessa maneira, mas são propostas recentes de acrescentar no orçamento europeu. E para onde vai o dinheiro, então? Aquele dinheiro entra de contribuições nacionais, tarifas indiretas sobre o valor agregado, etc., tarifas aduaneiras, e isso, mais ou menos, vai dar um orçamento anual em torno de 150 bilhões de euros. Ali o que a gente tem no gráfico é o orçamento de 7 anos, que é o que se chama, no jargão europeu, de orçamento plurianual. Então, que é decidido a cada 7 anos e que gira em torno de 1 trilhão e 100 bilhões de euros. Grande parte daquilo ali, como vocês veem no gráfico, vai
para o que se chama atualmente de recursos naturais e desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável. Isso é eufemismo para a política agrícola comum, né? Antigamente aquilo estava um pouco mais visível, mas grande parte daqueles 39% é subsídio para a agricultura. 34%, que é o segundo maior pedaço daquela pizza ali no gráfico, para os fundos de coesão territorial. Então, são regiões que, na maioria das vezes, estão abaixo da média de desenvolvimento da União Europeia, e regiões subnacionais, como, por exemplo, o sul da Itália, ou o sul da Bélgica, ou o leste alemão até algum tempo atrás, ou toda a Polônia, ou toda a República Tcheca, são regiões que estão abaixo, né, e cada país é subdividido em diversas regiões, e aquelas regiões recebem mais do orçamento europeu através de fundos de coesão territorial, para que, no longo prazo, elas consigam se equiparar às regiões mais desenvolvidas dentro da Europa. Então, são esses dois elementos, a política agrícola comum e também a política de coesão territorial, que vão corresponder à maior parte do orçamento, onde o orçamento é gasto. E, além disso, claro, a gente tem gastos que tem a ver com a presença da Europa no mundo, missões diplomáticas, etc. Mas vale destacar que o principal instrumento de auxílio ao desenvolvimento da União Europeia, que é o Fundo de Desenvolvimento Europeu, não está dentro desse orçamento, né? Esse vem à parte. Então, a cooperação de desenvolvimento da União Europeia para com a África, para com o Caribe e para com as ilhas do Pacífico, né, na ACP, não está dentro desse orçamento, ele é um extra. Então, obviamente, de vez em quando, não recentemente, porque aglomerações estão proibidas, mas essa é uma cena comum em Bruxelas, né? Ali atrás os prédios da União Europeia, na direita a Comissão, na esquerda o Conselho Europeu. Não é à toa que quando agricultores estão descontentes, por exemplo, com o preço do leite, quando eles estão descontentes com o tamanho, com o crédito que está disponível para a agricultura num determinado ano, eles não vão para a capital do seu país, eles vêm para Bruxelas, porque é ali que se decide sobre a política agrícola comum, é ali que se decidem sobre subsídios agrícolas, é ali que se decidem os preços, etc, etc. Então, não é raro ter tratores vindo, por exemplo, de Portugal ou da Polônia até Bruxelas e bloqueando as ruas, e tendem a ser realmente um dos protestos mais não diria violentos, mas são os mais impactantes, porque já há mais de 70 anos mais de 60 anos que a política agrícola comum é um dos pilares da integração europeia e, ao mesmo tempo, a gente tende a esquecer. Então, eu gostaria realmente de salientar esse aspecto. Bom, isso é um pouco como a União Europeia está estruturada, o que ela pode fazer e onde que ela gasta o dinheiro e de onde que o dinheiro vem. Eu vou parar de compartilhar um pouco a tela para ver se tem alguma dúvida imediata ou se eu posso continuar falando um pouco mais sobre as instituições. Acho que não. Eu estou acompanhando aqui, não tivemos ainda nenhuma pergunta, mas está muito interessante e eu fico aqui pensando o quanto desse investimento da União Europeia em relação ao meio ambiente, que seja das diferentes facetas, tem um impacto realmente muito grande naquele acordo do Mercosul-União Europeia, que depois a gente tem que falar, né? Mas eu gostei muito desse gráfico de setorial que você mostra os investimentos, o orçamento, os recursos da União Europeia e o seu destino. Muito interessante. Perfeito. Obrigado, Regiane. Oi, Karine. Você colocou lá que 34%, né, do orçamento vai para essas políticas de promoção de desenvolvimento nas regiões, que seria, vamos dizer assim, a política semelhante ao que é o FOSEM no Mercosul.
entre aspas, né? Não tem, as proporções são muito diferentes. Sim. Mas é o mesmo princípio, né? Só para reforçar para as pessoas, né? Porque o FOSSEM é inspirado nessas políticas, justamente, né? Sim, sim. Inclusive a história dos fundos de coesão é bem interessante, até do ponto de vista da barganha entre a França e a Inglaterra e o Reino Unido na década de 80. Os fundos de coesão não estavam lá desde o começo. A política agrícola comum estava lá quase desde o começo, no início dos anos 60. Os fundos de coesão chegam depois, porque a Inglaterra, na época, e hoje também, não se beneficiaria de fundos para a política agrícola. A Inglaterra não tem agricultura desde a Revolução Industrial, não tem um setor agrícola importante, então não iria se beneficiar daqueles subsídios, mas então optou-se por criar fundos de coesão, que, ironicamente, era um dos objetos de crítica no debate do Brexit, né? Mas os fundos de coesão, em parte, foram criados graças ao lobby britânico à época. Bom, deixa eu voltar, então, para compartilhamento de tela também. Eu vou só fazer bem rapidinho uma perspectiva histórica. Eu prometo que são 2, 3 slides. Esses polos vão tentar captar. Oi? Ok. Então, tudo isso volta para a Segunda Guerra, né? E eu não vou me estender muito aqui, mas a gente tem, com o final da Segunda Guerra, o estabelecimento de uma social-democracia na Europa e um bem-estar social. A gente tem a falha ou o não acontecimento, a negação de uma integração europeia na área de defesa, né? O que vai significar que até hoje a gente ainda está debatendo cooperação de defesa e segurança, né? Ela não aconteceu na década de 50. Vai haver movimentos para se cooperar na área de defesa, principalmente na década de 90, no final da década de 90, e hoje em dia já há várias iniciativas nesse sentido, mas não existe nada perto de se ter um exército europeu, apesar de que isso está no discurso de alguns políticos, a gente está bem longe disso, eu diria. E essa Comunidade Econômica Europeia, que é criada com 6 membros na década de 50, ela foi criada em grande parte para responder o que era necessário fazer com a Alemanha na época, né? Que a Alemanha era um país essencial na Guerra Fria, era necessário ter uma Alemanha forte para fazer face ao que era percebido como uma ameaça comunista, mas ao mesmo tempo era necessário pôr amarras institucionais nesse desenvolvimento alemão. A Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, mas também a Comunidade Europeia, tem muito a ver com essa questão alemã. Mas é a partir dos anos 80, com o que a gente chama como é que diz, do processo que complementa o mercado comum, que a gente vai ter uma União Europeia que parece com aquela que a gente tem hoje, né? Que vai ser gradualmente uma União Europeia que vai chegar mais perto do cidadão e que vai oferecer políticas públicas que são tangíveis, né? No sentido de que, por exemplo, você pode cruzar fronteiras sem necessariamente declarar o que você está levando de um lado para o outro. Com a área Schengen, você vai cruzar fronteiras sem mesmo mostrar passaporte, sem ter controle nas fronteiras, etc. Que são duas coisas diferentes, né? Você cruzar e a sua mercadoria cruzar. Mas ambos vão ser abolidos, né, no processo de finalização do mercado comum. E também no início da década de 90, então a gente vai ter, já no final da década de 80, um processo que leva a não apenas ter um mercado comum, mas também uma moeda comum, o que se chamava de One Market, One Money, que é os princípios, então, da zona euro. Mas vale dizer que a gente está falando de política monetária comum, mas não de política fiscal comum, né? O que muitos vão apontar como sendo uma das maiores tensões que vão acabar gerando depois a crise do euro a partir de 2010, 2011. A gente também tem nos anos 80, nos anos 90, uma incrementação, digamos, daquelas tendências supranacionais da integração europeia, como, por exemplo, o reforço da autoridade do Parlamento Europeu, que passa desde 1979 a ser diretamente eleito. Então, até 79,
os membros do Parlamento Europeu eram delegados nacionais. A partir de 79, há uma eleição direta a cada 5 anos para o Parlamento Europeu, que, obviamente, vai apresentar uma legitimidade adicional ao Parlamento Europeu, que vai buscar mais um papel mais forte dentro da integração, chegando onde está hoje, onde ele faz parte, é parte integral do processo de decisão, votando a legislação da União Europeia. Com o final da Guerra Fria, eu já trabalhei um pouco com isso, a gente tem, então, um alargamento de membros, né? A gente passa a 12, depois a 15 e 25, então há muitos daqueles tratados que a gente tem no final da década de 90 da União Europeia, como o Tratado de Amsterdã, mas também o Tratado de Nice, eles têm muito a ver com a ideia de que a União Europeia estava se adaptando ao futuro próximo, onde ela teria 2 vezes, ou teria o dobro de membros do que ela tinha nos anos 90. Então, muito do debate era, por exemplo, qual o peso dos votos cada país iria ter dentro do Conselho da União Europeia. A gente também tem um movimento, principalmente a partir de 1997, de reforço de uma política externa e de segurança, mas agora é importante também salientar que durante a Guerra Fria mesmo e também nos anos 90, há diversos fatos internacionais, há diversos acontecimentos que vão servir de motivação para que alguma coisa seja feita do ponto de vista de como a União Europeia se relaciona com o mundo exterior e de como aqueles países membros da União Europeia poderiam, então, coordenar, talvez cooperar e, no futuro, integrar a maneira de como eles fazem política externa. Então, a gente passa eventos desde do boicote do bloqueio da crise do petróleo nos anos 70, passando pelo final da Guerra Fria, pelos desdobramentos na antiga Iugoslávia, até chegar hoje em dia ao que está acontecendo na fronteira sul da Europa, que é as tensões e a instabilidade na África do Norte e no Oriente Médio. Então, há vários fatores internacionais que mostram a necessidade de uma coordenação, ou talvez de uma cooperação em termos de política externa e de segurança, que é algo que, por várias décadas, no começo da integração europeia, ficou relegado ao segundo plano, porque o foco era completar o mercado comum. No início dos anos 2000, a gente tem, então, um passo adiante, uma tentativa de se dar um passo adiante, que era o debate em torno de uma Constituição Europeia, ou o que seria, na verdade, um tratado, né, um tratado que se acordou chamar de Constituição Europeia. Essa Constituição, ela é rejeitada, né, como acho que a maioria de vocês conhece a história, é rejeitada na França e na Holanda, países que escolhem fazer um referendo em torno da ratificação dessa Constituição, e uma vez que a ratificação não acontece num país, nesse caso não aconteceria em no mínimo 2 países, o tratado ou tem que ser reformulado e reapresentado, ou ele simplesmente não é validado. E foi o caso da Constituição, que então ela recebe um novo pacote, né, como a gente diz, ela recebe um novo nome, e muitos daqueles princípios que estavam na Constituição são, então, postos no último tratado que a gente tem, que data de 2009, que é o Tratado de Lisboa. Desde então, a gente tem uma União Europeia que trabalha com a ideia de tentar responder às crises sem uma modificação dos tratados, né? Modificar tratados em Bruxelas ou nas outras instituições e nas capitais nacionais da Europa é algo que muito raramente se cogita, porque já foi muito difícil negociar tratados quando se tinha, por exemplo, 15 membros, e foi também muito difícil renegociar o tratado da Constituição e levar ele para ser o que é o Tratado de Lisboa com 25 membros. E hoje em dia, haja visto as diversas clivagens que existem na Europeia, seria provavelmente muito difícil chegar a um acordo que precisaria ser feito num novo tratado. Então, o que a gente tem, e é que eu acho muito interessante observar, nos debates relativos a diversas crises na Europa,
é a questão do que pode ser feito sem mudar os textos do tratado, né? Quais são as margens de manobra das diversas instituições, o que elas podem fazer, como é que elas podem interpretar de uma maneira criativa os tratados, e sem, obviamente, fazer atos que não estariam previstos lá. E há muita coisa, na verdade, há muitos instrumentos que ainda estão no Tratado de Lisboa que não estão completamente utilizados e que têm sido ativados no decorrer dos últimos anos, como, por exemplo, a cooperação permanente de defesa, que o acrônimo com a sigla PESCO, que traz a colaboração de estados que gostariam de cooperar mais na área de defesa, enquanto outros que decidem não fazer, simplesmente não fazem. Né? É quase uma integração a duas velocidades. Então, para terminar um pouco, antes de repente falar um pouco também das instituições, a União Europeia hoje tem ali o mapa um pouco desatualizado, obviamente, tem um PIB de 15 trilhões de euros, o que bota ela tranquilamente o mercado comum dentro das 3 maiores economias do mundo. Faz sentido trabalhar com o mercado comum como uma das 3 economias do mundo. Eu, particularmente, acho que faz, porque muitas das competências em termos de política comercial são, obviamente, exclusivas da União Europeia. A maneira como a União Europeia interage em acordos comerciais globais, dentro da OMC, mas também em termos de acordos de livre comércio e de promoção ao desenvolvimento, é de uma maneira, ao menos externa, ao menos com outros atores, de uma maneira unificada. Obviamente, há muita divergência interna, como há divergência interna de várias políticas comerciais de vários países, né? Mas eu acho que faz sentido tratar o bloco europeu como um bloco quase unificado de acordo com a política comercial global. E esse bloco, então, representa 16,5% das importações globais e exportações globais. E também a União Europeia, isso que o mapa está trazendo ali, tem representações diplomáticas na grande maioria dos países do mundo, né? Tem exceções ali como a Líbia, a Somália, Irã, onde poucos países têm representações diplomáticas, Cuba, etc., mas apesar de que a União Europeia também está presente nas suas relações com Cuba. Então, esse é um pouco o que a União Europeia pode fazer, de onde que vem o dinheiro, como que o dinheiro é gasto, e o que eu gostaria de fazer no nosso debate é tentar olhar para algumas das tendências, algumas das tensões que existem dentro do regionalismo europeu, ele já conectando talvez com o que vocês dentro do curso de blocos regionais, talvez nas aulas anteriores, nas aulas futuras, vão trabalhar. Há, sem dúvida, ao longo de décadas, houve também uma tensão entre projetos que privilegiam uma alternativa de integração intergovernamental, com projetos, instituições e líderes e países que vão privilegiar alternativas supranacionais. Em grosso modo, se fala normalmente que países pequenos preferem supranacionalismo porque as instituições vão defendê-las, países grandes como a França tradicionalmente preferem intergovernamentalismo, mas ao mesmo tempo eles preferem ser o primeiro entre os iguais lá, liderando aquele intergovernamentalismo. Há instituições que foram fortalecidas ao longo dos anos, como é o caso do Conselho Europeu, que nem existia no começo, foi criado na metade dos anos 70, e a partir dali fortaleceu uma tendência intergovernamental. Tanto é que hoje em dia, quando o evento, ou os eventos anuais da União Europeia, para o qual todo mundo presta atenção, são os encontros do Conselho Europeu, o que levou a uma tendência que muita gente aponta, uma tendência da integração europeia de se estruturar ao redor de cúpulas, né? Talvez não precisasse ser assim, talvez não fosse a ideia desde o começo, nos anos 50, mas hoje em dia é o que a gente tem. Então, o orçamento é decidido em cúpula. Resposta à crise econômica é decidida em cúpula. Resposta à crise migratória é decidida em cúpula. Claro, há políticas e há decisões menores, talvez, que são implementadas e decididas no âmbito da Comissão, do Parlamento Europeu, mas muitas das grandes decisões são tomadas na cúpula do Conselho Europeu, fortalecendo o intergovernamentalismo.
Ao mesmo tempo, a gente tem, e isso é muito forte quando chega uma nova comissão, sempre um ímpetus, um estímulo a mais vindo da Comissão Europeia, ali dependendo bastante da figura da própria presidente da comissão, que obviamente fortalece o caráter supranacional. Então, acho interessante ver isso como uma tensão e como uma coexistência dessas duas frentes. O empoderamento do Parlamento Europeu também fortalece o supranacionalismo em diversas frentes. Outra coisa interessante se observar, não só do ponto de vista histórico, mas atualmente, é a situação do que se chama eixo franco-alemão, né, desse binômio franco-alemão que alavancou e continua alavancando vários aspectos da integração, ao mesmo tempo que ele perdeu um dos vértices do triângulo, né, a gente costumava referenciar a França, Alemanha e Reino Unido como o triângulo da integração. O Reino Unido já não está mais, né, e vale a pena acompanhar, então, é como esse binômio franco-alemão vai reagir, se vai tomar a liderança, ou se vai propor, de repente, formas de integração que tangenciam a União Europeia, que não necessariamente vão ser seguidas por todos os membros. Outra tendência que se observou ao longo de décadas é o desenvolvimento econômico e comércio em detrimento de política social e políticas de segurança, né? Acho que isso é uma tendência que vem de longa data. A parte supranacional da União Europeia tem muito mais a ver com comércio e com desenvolvimento econômico do que tem a ver com política de defesa e segurança. Também é interessante observar como que os desafios de integração, mas também a história da integração europeia, muito se relacionam ao papel e ao lugar da Europa no mundo, ou ao menos à percepção do papel e do lugar da Europa no mundo, né? Do ponto de vista histórico, por exemplo, um dos motivos que levaram países a cooperar e depois integrar é a percepção de que a Europa estava perdendo espaço no pós-Segunda Guerra, que a Europa precisava de achar alternativas para o processo de descolonização, e isso com certeza motivou países europeus a se integrarem. Atualmente, pode-se dizer que essa percepção de crise no multilateralismo global, de crise nas democracias liberais, de crise dos órgãos multilaterais, também leva a Europa a se posicionar do ponto de vista de como eles vão avançar a integração, de como eles vão coordenar as suas relações dentro de fóruns internacionais, mas também com países ascendentes, como é o caso da China. Outra tendência e outra tensão que vale observar quando a gente trabalha com as crises são as relações e as competições entre as instituições da União Europeia, que eu estou falando das tensões que existem entre, por exemplo, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia. Um representando os interesses dos Estados-membros, né, que é o caso do Conselho da União Europeia, e outro representando, teoricamente, os interesses da própria organização regional, que é a Comissão Europeia, que tem o maior número de funcionários, que é visto seguidamente como sendo o poder executivo, que garante a implementação das leis europeias. Então, há, sem dúvida, a tensão entre esses atores, quem que tem o papel decisivo, quem que funciona como sendo o motor da integração, quem toma as decisões mais importantes também. E crescendo ao lado dessas duas grandes instituições, a gente vai ter o Parlamento Europeu, que faz parte do processo de codecisão, que teoricamente também supervisa, né, como fazem parlamentos ao redor do mundo, supervisa o que é o poder executivo, pode, por exemplo, levar a uma moção de censura à comissão, como já foi o caso anteriormente. E também a gente tem uma instituição que cresceu muito mais, de uma maneira muito mais assertiva nas últimas décadas, que é também a Corte, o Tribunal Europeu de Justiça, que haja vista a complexidade crescente da legislação europeia, cada vez mais os atores se voltam à interpretação do Tribunal de Justiça. Por exemplo, uma decisão que talvez impacte o acordo do Mercosul, é uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu que diz que acordos mistos, que não são apenas comerciais, mas envolvem outras áreas, devem ser aprovados não apenas pelo Parlamento Europeu, mas devem ser aprovados por parlamentos nacionais, né, porque eles incluem áreas que não são de competência exclusiva da União Europeia, logo parlamentos nacionais também têm autoridade para aprovar esses acordos.
uma decisão da Corte Europeia de Justiça, que data de 2017, 2018, que tinha a ver com o caso específico do Acordo de Livre Comércio com Singapura, mas, obviamente, que a Corte Europeia de Justiça gera jurisprudência, isso tem um efeito nos acordos de livre comércio futuros, se eles incluírem também aspectos para além do comércio. Os dois últimos pontos ali para acabar essa apresentação. Ao longo de décadas, isso continua sendo uma tendência, mesmo quando a gente tem a impressão de que a integração não está avançando, que é o crescimento quase permanente do que se chama de acquis communautaire, né, que é a expressão francesa que a gente usa sem tradução, que é basicamente o corpo legislativo e de regras da União Europeia. Então, ele inclui ali os tratados, inclui todas toda a lei da União Europeia, seja ela regulações ou diretivas, mas também vai incluir a jurisprudência da Corte. Então, são tratados, leis e jurisprudências que aumentam, né, no decorrer dos anos. Mesmo se não há mudança de tratado, vai haver mais leis, mesmo se não há mais leis, vai haver mais interpretações da Corte de Justiça, e aquilo forma o acquis communautaire. E cada país que vai entrar na União Europeia vai ter que incorporar todo aquele acquis communautaire. Então é muito mais difícil para o próximo país entrar do que foi nos anos 90, por exemplo. Por isso que esse aqui não para de crescer, mesmo se a gente tem a impressão de fora que não tem muita novidade acontecendo. E por último, para acabar, havia, até pouco tempo atrás, uma tendência também quase permanente de alargamento, ou seja, de novos membros se juntando à União Europeia, então de parte de 6 para 9, para 10, para 12, para 15, 25, 27, 28, de volta, mas agora a gente está de volta para 27, né? Então há muito debate em torno da questão do alargamento para os países da antiga Iugoslávia, nos países dos Balcãs, e qual vai ser a velocidade desse alargamento. E, por fim, há sempre uma tendência de aprofundamento que em paralelo com o alargamento. Aprofundamento quer dizer a União Europeia tomando conta ou participando mais ativamente de diversas políticas públicas que anteriormente não fazia, né? Seja, por exemplo, uma das novidades que a gente também pode, de repente, debater em mais detalhes, é o que aconteceu no Conselho Europeu em julho, quando o Conselho decidiu que a Comissão Europeia poderia financiar parte do seu orçamento no mercado. Poderia buscar no mercado financeiro se endividar, emitir títulos de dívida, e com aquele dinheiro, então, contribuir para a saída de crise dos países que foram atingidos pela pandemia economicamente, e isso nos próximos 7 anos. Então, a Comissão Europeia vai agora, então, emitir dívida para ser paga a partir de 2030, por exemplo. Algo que ela não fazia, habitualmente não fazia, que foi autorizada a fazer pelo Conselho Europeu, e isso, obviamente, é um aprofundamento da integração, no sentido que é uma coisa que não era feita e agora é feita no nível supranacional. Foi uma autorização para a Comissão Europeia fazer, e muitos se referem a mais uma daquelas áreas que tradicionalmente fazem parte de políticas públicas nacionais e agora passaram para o nível regional. Eu acho que eu já passei do tempo consideravelmente, então eu vou parar um pouco de compartilhar minha tela e eu estou aberto ao debate.